Sabe, queridos, há 2 semanas atrás, quando eu falei aqui sobre viver uma vida sem limites em Deus, nós começamos a falar a respeito de crenças limitantes ou crenças limitadoras. Você crê e você está aqui hoje porque você crê num Deus que é o Deus do impossível, amém? A pergunta então a ser feita é: por que necessariamente eu não vivo a plenitude do impossível de Deus? Nós cremos no Deus que é real, nós cremos no Deus que faz coisas impossíveis, mas por que em alguns aspectos da vida, em algumas áreas, existe uma certa resistência, uma certa fronteira, algumas barreiras que nos impedem? E aí, nessa mensagem, que já está disponível no YouTube, se você não pôde estar aqui, eu te aconselho a assistir, porque é realmente uma sequência. Aquilo que eu vou falar hoje tem muito a ver com aquilo que falamos há 2 sábados atrás. Nós mencionamos muito a passagem de Filipenses 4,13, em que diz: eu posso todas as coisas naquele que... E aí nós começamos a conjecturar, mas realmente temos vivido a plenitude desse texto? Eu realmente acordo todas as segundas-feiras bem cedo, estico os braços e digo assim: eu posso todas as coisas, segunda-feira. A maioria das vezes a prática destoa um pouco dos textos bíblicos. E hoje eu tenho mais um versículo bíblico, é o famoso texto de Romanos 8,31. Você não precisa nem abrir porque é muito rápido, muito simples, você provavelmente sabe de cor. Quer ver? Se Deus é por nós, quem será? O questionamento que eu quero trazer hoje para a nossa reflexão, em primeiro lugar, que o texto ele está no plural, porque o compromisso de Cristo é sempre com a sua noiva, o corpo, o coletivo. Deus ele tem um compromisso na sua palavra firmado com a sua noiva. Preste atenção que existe uma grande diferença entre ser noiva e ser perfeito. Eu não estou falando que você deve ser perfeito, eu não estou falando que você deve ter uma vida sem pecados, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a noiva ela tem muitos defeitos, a noiva peca constantemente. O que o Espírito Santo me levou há dias atrás a falar aqui nesta noite, e eu entre muitas lágrimas, eu li esse versículo, eu mergulhei nele, Deus começou a ministrar. Deus falou assim: Tiago, tem muita gente que não consegue viver a plenitude de Romanos 8,31. Tem muita gente que se detém nas próprias fraquezas e não reconhece que se eu estou com Ele, verdadeiramente, você pode então todas as coisas nele, naquele que te fortalece. É você parar de depositar as forças em você, porque se você para de depositar as forças em você, você para de se decepcionar. Então quando você deposita as forças nele, você pode dizer: eu posso todas as coisas nele, pois ele é que me fortalece, ele é que me faz vencer. E se ele é por mim, se o Deus criador de todas as coisas ele é por mim, quem na face da terra poderá ser contra você? Na realidade, o que a maioria de nós vive não é uma guerra, não é uma luta com outras pessoas. A maioria de nós vive uma grande luta consigo mesmo. A maioria de nós temos lutas interiores. Por isso, eu comecei a falar há 2 semanas atrás a respeito do medo, que é algo terrível que nos paralisa, que nos impede de viver o Deus sem limites. Crença limitadora ou crença limitante é tudo aquilo que você acredita ser real, mas é a sua verdade individual. Já falamos isso. Então, se você ouviu a vida inteira que possui uma dificuldade em determinada área, se você ouviu de si mesmo, ou se você ouviu da sua casa, sua família, na sala de aula, nos seus ambientes, então, com certeza, essa informação se tornará uma verdade. Por quê? Porque você acreditou nisso. E essa informação se tornou uma crença, uma verdade absoluta, sua. Entenda bem, a crença limitante é uma verdade sua, é uma verdade interior. E hoje, iremos falar a respeito de uma crença
que a todos nós limita. Alguns em maior escala e outros no nível menor. Hoje nós vamos falar sobre a autoestima, a consciência de si mesmo. Então, em primeiro lugar, eu vou te dar o conceito de autoestima. A psicologia afirma que a autoestima é a avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si mesmo, como sendo intrinsecamente positiva ou negativa em algum grau. É a opinião e o sentimento que cada pessoa tem por si mesmo. É a capacidade de respeitar, de acreditar e de amar a si mesmo. É o famoso amor próprio. O que a autoestima envolve? Em primeiro lugar, crenças autossignificantes. Vou dar exemplos aqui bem rápido, tá? Que eu preciso acelerar. Eu sou competente? Eu não sou competente. Eu sou amado? Eu não sou amado. Sentimentos e opiniões. Outro exemplo, a autoestima envolve emoções autossignificantes. Orgulho, vergonha. Triunfo, desespero ou derrota. A autoestima também tem reflexo no comportamento, a assertividade e a temeridade, o medinho, covardia, a cautela excessiva e a segurança, a confiança. A autoestima pode ser uma característica permanente da personalidade. Isso é um traço específico de autoestima. Ou a autoestima também pode ser uma condição temporária psicológica, um estado de autoestima. Mas vamos falar e vamos focar bem a questão da baixa autoestima. Em vários aspectos, em todas as áreas da vida, sofrem desse mal. A Bíblia é recheada de exemplos de autoestima. Mas existe um exemplo clássico, talvez seja o maior deles, que é o exemplo de Moisés. Moisés, um chamado grandioso em Deus. Eu não preciso aqui ficar contando a história de Moisés. Vocês estão cansados de saber e ouvir sobre Moisés. Não é esse o fato. Talvez o fato e que você possivelmente nunca tenha reparado, Moisés foi um dos homens com maior problema de autoestima descrito na Bíblia. Então nós vamos usar o exemplo de Moisés e traçar um paralelo com a nossa vida e com o dia a dia, com exemplos básicos de pessoas que sofrem, que têm esse bloqueio na sua própria estima, no amor próprio, enfim. O capítulo 3 de Êxodo, ele trata do chamado de Moisés, o momento que Deus o chamou. Vê lá que o subtítulo do capítulo 3 já é assim, Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Foi aquele primeiro chamado de Moisés, ele estava no deserto. Então vamos direto para o versículo 11, no capítulo 3, diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus chamou a Moisés, apareceu na sarça ardente, fez aquele efeito doido, chamou a atenção dele, falou com Moisés, falou: eu te escolhi, eu serei contigo, você vai libertar o povo. Cara, você pensa ouvir uma palavra? Não foi de um profeta, não foi alguém que estendeu a mão, não foi alguém que abraçou e orou. Era o próprio Deus sendo manifesto numa planta que queimava e aquele fogo não se apagava. Uma coisa de louco. Uma experiência que não tinha como dizer: não é Deus. Eu tenho desconfiança. Será mesmo que era Deus? Será? E aí o próprio Deus falando para Moisés, isso não foi suficiente para dar segurança a Moisés. Moisés, Deus, peraí, o senhor não está falando com a pessoa errada, não? Quem sou eu? Quem sou eu para libertar um povo inteiro? Problema de autoestima, uma crença limitante. Moisés, nesse versículo, ele se julgava despreparado. A imagem que ele tinha de si mesmo é que ele não era ninguém. Eu não preciso perguntar se tem alguém aqui que já passou por esse sentimento. É óbvio que tem várias. De que você não se sentiu ninguém, você não se sentiu apto para tantas coisas na sua vida. Eu não estou falando apenas de ministério, de igreja, de GC. Várias coisas na sua vida você já se bloqueou, porque você fez essa pergunta para si mesmo: opa, mas quem sou eu? Quem sou eu para desejar essa vaga? Peraí, mas quem sou eu para fazer essa entrevista? Quantas vezes você já perguntou para si mesmo: quem sou eu?
todas as vezes que você se perguntou, em que você olhou para dentro de si e disse: peraí, será que eu não estou pensando alto demais? Você estava com uma crise de autoestima. Você estava estabelecendo no seu inconsciente uma barreira, uma fronteira para si mesmo. Você estava declarando: eu não sou apto, eu não consigo, eu não nasci para viver isso. E essas barreiras, elas são virtuais, porque elas não passam do campo da mente. É a mesma barreira que Moisés, o cara, enfrentou. É para isso que eu estou trazendo o texto bíblico. Eu precisava ficar pregando aqui sem versículo nenhum, sem abrir a Bíblia com você. Mas eu estou abrindo para você ver que até grandes homens tiveram crises de autoestima. E o Espírito Santo me trouxe aqui hoje para falar sobre autoestima, para dizer: hoje você vai vencer o seu problema com autoestima. Moisés continuou questionando o Todo-Poderoso. No capítulo 4, no primeiro versículo, Moisés responde ao Senhor e diz: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não está com ele. Moisés, ele tinha um problema tão grande de autoestima que ele tinha medo de não ser aprovado pelo povo. Ele está dizendo assim: não, o povo não vai, eles não vão crer em mim, eles não vão me ouvir, o povo, não. Você não está entendendo? Moisés não estava com uma conversa dele com o líder de GC. Moisés estava dialogando com o próprio Deus, irmão. Ei, você consegue entender, velho? Era uma crise tão profunda de autoestima que ela passou por cima do temor que o cara tinha por Deus. Ela foi além, ele teve assim até a petulância de dizer: Senhor, mas o povo não vai me ouvir. Ele já tinha afirmado, ele não estava perguntando. Ele perguntou: Senhor, será que o povo vai me ouvir? Senhor, o senhor acha que, o senhor que já viu o futuro, pode me dizer, por favor, se o povo vai me ouvir? Ele já estava afirmando, era uma sentença, uma crença limitante. A verdade absoluta interior, não a verdade absoluta palpável, nítida. Quando eu chamo de verdade absoluta, é que para você que sofre de autoestima, ela é absoluta. Não tem nada, nem ninguém que vai dizer algo para você que vai te convencer do contrário. Ela é absoluta, ponto. Então eu estou tocando na ferida. Eu estou mostrando que você não precisa ser super-herói, porque até o super-herói, se tem um super-herói para o povo judeu, meu irmão, esse super-herói se chama Moisés. Vai por mim. Cara, Deus é muito paciente, né? Você olha Deus tendo paciência com Moisés desse, meu irmão. Moisés, que deu uma missão tão grandiosa, você acha que ele não vai ter paciência com a gente? Mas aí Moisés deu uma evoluída. Olha só, o versículo 10 do capítulo 4. Ele diz assim, ó: então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. O cara tinha tão baixo autoestima que ele chegou diante de Deus para expor os pontos fracos que ele tinha para Deus. Talvez o senhor não saiba, mas eu não sou eloquente, eu não sei falar direito, eu sou pesado de língua. Esse pesado de língua, em algumas versões já atualizadas, já diz que ele era gago, ele travava para falar. Cara, olha só, Deus está apresentando o chamado para o cara, faz coisas incríveis na frente dele. Ele expõe, em primeiro lugar, a autoestima, dizendo: quem sou eu? Em segundo lugar, ele demonstra medo: Senhor, eles não vão me ouvir. E agora, em terceiro lugar, ele começa a expor os pontos fracos. Está se identificando, né? Quantas vezes você já usou esse mesmo caminho consigo mesmo? Quantas vezes você chegou: não, mas quem sou eu? Quantas vezes você começou a colocar barreiras do medo? Não, ninguém vai me ouvir. Não, isso não vai dar certo, não vai, não. Aí, como se não fosse suficiente, aí você apela: peraí, Deus, agora eu vou te mostrar meus pontos fracos. Eu vou te expor alguns fatos aqui, vou fazer uma lista, tá? O senhor vê que não é sentimento. Não é meu sentimento, não é coisinha assim. Não, eu vou anotar aqui, eu vou te falar, ó.
não sou eloquente, eu sou gago, eu não falo direito, o povo não vai dar... Você se impediu, você colocou barreira para si mesmo, por conta de um problema de autoestima, de crenças limitantes, virtuais. Mas aí, depois da terceira vez, Deus resolveu o problema de Moisés. Resolveu, Moisés era o cara, né? Super-herói, cara, bom, beleza. Então vai lá para o versículo 13, vai. Moisés disse ao Senhor: meu Senhor, envia a mão daquele a quem tu há de enviar. Moisés chegou no versículo 13 e disse assim: Deus, faz o seguinte, larga a mão de mim, envia outra aí, vai, tem gente muito melhor, vai. Eu estou falando de coisas aqui, claro, espirituais, que nos envolvem, mas tem quantas coisas na sua vida sentimental, nos seus estudos, no seu trabalho, que você deixou de viver por causa disso? Você tentou os 3 argumentos. Primeiro, quem sou eu? Segundo, medinho, não, ninguém vai me ouvir, não. Terceiro, você expôs cientificamente a tua lista de pontos fracos. Tá aqui, não tem como negar. Aí por 4 você diz assim: quer saber? Não tem mais como te convencer? Vai, envia outro, vai, chega, pra mim não dá, pra mim não dá, vai, envia outro, vai, chega. Depois que você disse não dá, você vive uma crise, porque ao mesmo tempo que você sente um alívio de não ter que assumir uma responsabilidade, você sabe que você poderia ter assumido aquilo e vencido, e você vive uma crise interior, que te corrói, que te destrói, e que só aumenta o buraco da sua autoestima. A crise de se sentir aliviada: ainda bem que eu não assumi. Mas lá no fundinho, você diz assim: eu poderia ter tentado, eu não devia ter desistido, eu não devia ter dado lugar para outro, eu não devia. Porque todas as vezes que você não faz aquilo que foi chamado para fazer, você anda com conflito interior. Porque quando você vive a plenitude do seu chamado, você vive em paz. A paz que excede o entendimento, a paz que excede as crenças limitantes. Eu sei que tem algumas pessoas pensando: mas será mesmo que eu tenho problema de autoestima? Então, antes de te dar a solução, eu vou te passar rapidamente 8 sinais mais comuns em pessoas que têm baixo autoestima. O problema na autoestima, em primeiro lugar, vou metralhar informação aqui, tá? Você só vai se identificar e você vai saber: realmente eu. Primeiro sinal: possui tendência perfeccionista e que precisa se sentir no controle de tudo que acontece, e o que provoca altos níveis de estresse. Segundo lugar: culpam os outros pelos seus problemas. Sempre se consideram vítimas. Terceiro lugar: reagem com raiva. Quarto lugar: teme correr riscos. Faz de tudo para não correr risco. Quinto lugar: dificilmente encaram as pessoas nos olhos por muito tempo. Dificilmente olham olho no olho por muito tempo. Sexto: tem pouca habilidade de ficar focado em algo por muito tempo. Isso que envolve concentração, envolve a habilidade de estar focado numa atividade por muito tempo. Sétimo: tende a ser negativo. São pessoas negativistas. Oitavo: se preocupam demasiadamente com as críticas e com os comentários das pessoas. É o tipo de pessoa que posta algo no Facebook e fica analisando cada comentário de um por um. Mas por que ele botou essa vírgula aqui entre... Fica analisando criteriosamente o comentário e a opinião pública. São 8 sinais. Isso aqui não é eu que decidi escrever, isso aqui eu pesquisei num site de psicologia. Então são 8 sinais mais comuns em pessoas que sofrem de autoestima, ok? Agora, antes de chegarmos à resolução em Cristo Jesus, eu quero te levar à prática disso. Então você pode anotar as respostas. Eu vou te fazer a pergunta e você anote suas respostas. Quais são as emoções ou quais são as opiniões indesejadas que você sente contra si mesmo? Segundo, quais são os seus maiores obstáculos? Agora,
você vai olhar a essas duas respostas que você escreveu. E você vai questionar essas duas respostas. É real? É absoluto? É palpável? É mensurável? É algo que alguém pode olhar e avaliar? Realmente é daqui até ali? É em tal ocasião, em tal lugar, em tanto tempo? É real? Ou está apenas no âmbito do achismo, da mente, do virtual? Você não consegue tocar, você não consegue ver, ninguém consegue apontar e dizer se é ou não é. E por último, a autorreflexão dessas duas primeiras respostas. O quanto essas crenças e essas respostas a respeito de si mesmo, o quanto elas contribuem para o seu bem. Em 1 João, no capítulo 4, o versículo 4 diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está contigo do que o que está no mundo. É o próprio Espírito falando com você: filho meu, filha minha, você já tem vencido, você já tem a vitória nas suas mãos. Ninguém pode dizer que você é um derrotado, nem você mesmo, nem a tua falta de amor próprio. Você é vencedor, você é uma vencedora, porque maior, muito maior é o que está em você. Muito maior não que é o que anda com você, não é aquele que prega para você, não é aquele que te abraça no GC. Maior é o que está em você, no seu interior. Olhe para si mesmo, enxergue Cristo em você. Maior é o que está dentro de si do que o que está lá fora. Ele é maior do que a sua opinião, Ele é maior do que as suas verdades, Ele é maior do que as crenças que te limitavam até aqui. Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior, Ele está dentro de você.